Agora a gente segue para Brasília, girando os nossos assuntos. Reforma tributária volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Paula Cuenca tem os detalhes da notícia. Será apresentado um novo relatório. Paula, qual deve ser o formato, as diferenças, o que deve conter esse texto? Olha, a gente não tem expectativa de um novo relatório por parte do senador Roberto Rocha, que é responsável pela relatoria desse texto da proposta de emenda à Constituição 110, que fala de uma reforma tributária com criação de 2 impostos sobre valor agregado. Mas o que deve acontecer são pequenos ajustes nesse texto, justamente para chegar mais perto de um consenso e a possibilidade desse texto da reforma tributária de fato ser votado. Isso porque eu vou lembrar que já teve adiamento por 4 vezes da votação desse texto da reforma tributária aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A última vez que esse debate foi adiado foi no dia 16 de abril, antes ali daquela sucessão de feriados, de Tiradentes e de Páscoa. Naquele momento, inclusive, os senadores eles estavam ali na sala da Comissão de Constituição e Justiça, mas não registraram a presença justamente como um protesto para não ter como iniciar a votação, já que é necessário que pelo menos 14 senadores registrem a presença para que a sessão de fato seja aberta, haja o debate e também a votação. Existem protestos a respeito do texto do relator, do senador Roberto Rocha, a respeito de como fica a oneração do setor de serviços, também possíveis prejuízos tributários para a Zona Franca de Manaus e ainda um pedido para que as cooperativas sejam incluídas em algumas exceções tributárias. O senador Roberto Rocha, então, deve fazer alguns ajustes no texto para atender algumas dessas demandas e a gente vai verificar se, de fato, essa votação do texto da reforma tributária da PEC 110, ela consegue avançar. Lembrando ainda que na Câmara dos Deputados, na tarde de hoje, a gente também vai ter um andamento a respeito do texto daquela outra PEC que está sendo debatida agora de reforma tributária, que vai ter o plano de trabalho instalado ali na comissão. Perfeito. Valeu, Paola. Ricardo Salles, rapidamente, faltou você comentar o assunto também hoje aqui no Jornal da Manhã. Olha, bom dia a todos. Não, é importante esse assunto da reforma tributária, mas esse modelo que está na PEC 110 talvez não seja o mais adequado, porque ele mistura impostos federais com impostos estaduais, o ISS que é municipal, enfim, de níveis de entes federativos diferentes. Nós poderíamos avançar muito, melhoraria demais o ambiente de negócios no Brasil e de crescimento econômico se nós tivéssemos a unificação do regime do ISS. Nós temos 5.570 municípios com regras diferentes em cada um, 27 estados com regras diferentes de ICMS e também os federais. Então, a unificação municipal, a unificação estadual e a unificação dos federais já avançaria muito.